Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer um exercício aqui adicional do nosso livro-texto, né? É um exercício que já está no final da lista de exercícios aqui, é o 4.121. Então ele é um exercício que pode parecer bem complexo no início, mas vocês vão ver que a gente consegue resolver se tiver uma técnica, né? E uma resolução passo a passo. Então o 421 fala o seguinte: a figura P421 mostra o diagrama simplificado de uma usina termonuclear. Então, a usina termonuclear, um exemplo, aqui no Brasil nós temos as usinas Angra 1 e Angra 2, e tem um seriado bem interessante na HBO que é o Chernobyl. Chernobyl, ele fala sobre o acidente que aconteceu na ex-União Soviética, né, na Ucrânia, e fala um pouquinho, ele mostra ali um pouco a usina, mas ele não detalha bem como é que é o processo termodinâmico, né? Mas vale a pena, é uma dica que eu dou para vocês, é uma série bem interessante. A tabela a seguir mostra as vazões clássicas e os estados da água em vários pontos do ciclo. Então nós temos aqui uma tabela com 21 pontos, onde tem vazão máxima, M ponto, pressão em kilopascal, temperatura em graus Celsius e entalpia em quilojoule por quilograma. Então vocês vejam que não são todos os pontos que tem os dados, né? Então vocês vão ter que conseguir calcular alguns. E aqui tem o desenho, ó. Então, uma coisa bem interessante desse ciclo para produção de energia termoelétrica é que aqui no reator ou na caldeira é que está o combustível. Então, uma usina a carvão, a gente tem a queima do carvão aqui. E aí é só um ciclo, né? A água passa na caldeira, vira vapor e passa na turbina. No caso da usina termonuclear, nós temos dois ciclos de água, porque tem a contaminação nuclear, então ela é muito mais complexa, né? Então tem um ciclo fechado de água que passa no reator, que troca calor com outro ciclo fechado de água, que daí vai para a turbina. Então é um pouquinho mais complexo, né? Então ele pede o seguinte, ó: esse ciclo envolve diversos aquecedores nos quais calor é transferido das correntes de vapor d'água que saem das turbinas a determinadas pressões intermediárias para a água na fase líquida, que é bombeada do compressor ao tubulão de vapor. Então, vocês olhem com calma aqui para tentar entender, né? Mas, basicamente, o reator aquece a água, vai para um tambor de vapor, depois ele vai para a turbina de alta pressão, sai uma parte, vai para o separador de umidade, vai para a turbina de baixa pressão e depois ele retorna. Então, aqui ele tem vários retornos, né? Mas todo mundo vai para a linha de retorno. Então, você tem bomba e tem 3 bombas aqui, mistura e volta, tá? E aqui os eixos da turbina de baixa e alta pressão estão ligados e geram eletricidade. E aí ele fala: a taxa de transferência de calor para a água do reator é igual a 157 MW e pode-se admitir que não há transferência de calor nas turbinas. Letra A. Admitindo que não haja transferência de calor no separador de umidade, determine a entalpia H4 e o título X4. Determine a potência fornecida pela turbina de... letra B, né? Determine a potência fornecida pela turbina de baixa pressão. Letra C. Determine a potência fornecida pela turbina de alta pressão. E letra D. Qual é a razão entre a potência total fornecida pelas duas turbinas e a taxa de transferência de calor transferida para a água no reator? Bom, então vocês viram, né? O desenho ele é bem complexo. E eu já deixei a letra A aqui posta, né? Então, letra A, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule a entalpia no ponto 4 e o título no ponto 4. Tá? Deixa eu escrever lá do outro lado para ficar mais fácil de trabalhar aqui, tá? Então, determinar, né? Letra A. Letra A, determinar. Título 4, no ponto 4, né? E entalpia no ponto 4. Onde é o ponto 4, pessoal? No ponto 4 nós temos aqui, vamos ver. Eu vou apagar aqui, ó. Então, se vocês olharem na figura aqui, ó. Quem que é o ponto 4? É a saída do separador de umidade. Então, o nosso equipamento principal aqui é o separador. Então, nós vamos lá e desenhamos o separador, ó. Separador de umidade. Separador de umidade.
Então, olhando pela figura, no separador nós temos a entrada 3 aqui, que sai da turbina de alta pressão. Nós temos a saída 4, que vai para a turbina de alta pressão. Desculpa, de baixa pressão. E tem uma saída adicional aqui, que é a saída número 9. Essa aqui é a saída número 9. Então, a entrada é 3, ó, e a saída é 4 e 9. Então, bom, para resolver esse problema aqui, a gente precisa primeiro aqueles passos, né? Quais são os dados que a gente tem? Então, olhando na tabela, ó, eu sei que M.3 ele me deu, e o M.3 eu vou pegar aqui, vale 62,874. Isso está na tabela, tá, pessoal? Ele me deu também a pressão 3. Pressão 3 vale 345 kPa. E a entalpia 3 ele me deu também, vale 2.517 kJ por quilograma. No ponto 9, ele me deu também, ó, ele me deu M.9, vale 4,662 kg por segundo. P9, 310 kPa. E H9 igual 558 kJ por quilograma, tá? Então são todos dados que estão no livro. E o ponto 4, o que ele tem no ponto 4? Ele me disse que no ponto 4, a pressão 4, 310 kPa, e não me deu mais nada, né? No ponto 4 ele só me dá isso na tabela. E aí ele quer saber H4 e o título 4. Bom, aí o que a gente pode fazer para resolver? Ó, vocês vejam que claramente é um balanço de massa e energia aqui, né? Porque eu tenho uma entrada e duas saídas. Então, o que eu posso, como equações aqui, né? Eu tenho como equações equação da conservação da massa e equação da conservação da energia, tá? Com essas duas equações, o que eu preciso? Ó, eu tenho massa na entrada, entalpia na entrada. Tenho massa na saída e entalpia na saída. Então, eu posso aplicar aqui a conservação da massa e a conservação da energia e encontrar esses valores aqui, né? E aí, o que eu vou precisar ainda, né? Eu vou precisar das hipóteses. Hipóteses simplificativas. Qual a hipótese que a gente pode aplicar aqui, ó? Primeiro, regime permanente. Claro, né? Regime permanente por quê? Porque se a planta estiver operando, eu consigo achar esses valores, né? E geralmente o que a gente se interessa é pelo regime permanente, porque a maior parte da operação, a produção de energia, vai acontecer em regime permanente. Então, pelo regime permanente, ó, equação da conservação da massa. Somatório da massa que entra é igual a somatório da massa que sai. Quem que é a massa que entra? Ó, M.3 é igual a massa que sai, M.9 mais M.4, tá? Equação da conservação da energia. Lembrando que não tem mais o transiente, né? Então, M.3 é igual ao M.9 mais o M.4. E a equação da conservação da energia, ó, quantidade de calor menos trabalho é igual ao somatório da energia que entra menos o somatório da energia que sai. O que nós fazemos aqui? Ó? Primeiro a gente considera que não há troca, um separador adiabático. Então você faz mais uma hipótese, né? Separador adiabático, então isso aqui é zero. E não há troca de calor no separador adiabático. Então a energia que entra é igual à energia que sai. Que a gente escreve como? Se lembram, né? M.3 vezes entalpia 3 é igual a M.4 vezes entalpia 4 mais M.9 vezes entalpia 9. Tá, pessoal? Então,
Esse aqui é o que entra, e esse aqui é o que sai. Tá bom? Então ficou fácil, né? Aí vocês resolvem, e eu resolvi aqui já. O M, então é só colocar o M.9, o M.3 a gente sabe, de 62,874, o M.9, 4,662, então M.3, resolvendo a equação da massa, da conservação da massa, tá? Desculpa, M.4, que a gente não sabe ainda, né? M.4 vale 58,212 quilograma por segundo. E o H4, entalpia 4 vale, já resolvi a equação, né? Primeiro resolve a equação da massa, substituo aqui porque eu tenho entalpia 3 e tenho entalpia 9, só falta a entalpia 4. Então a entalpia 4 é igual a, vamos ver, cadê a entalpia 4? Entalpia 4, 2.726 kJ por quilograma. Tá? Então ela é menor, ela é um pouquinho maior que essa aqui, né? E ela é maior do que essa aqui. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, ó. Por que essa entalpia aqui ela é maior do que essa entalpia aqui? Tem uma questão que é o seguinte, pessoal, ó. Quando vocês olharem no desenho, aqui, ó, vocês vão ver que o que está saindo da turbina de alta pressão aqui é um vapor saturado, ó. Vapor saturado. Desculpa, não é vapor saturado, aqui é líquido mais vapor, tá? Porque sempre quando... Esse que é o problema, né? Esse conhecimento vocês não têm ainda. Mas sempre quando tem uma extração de uma turbina, ele tá líquido mais vapor. E aí o que acontece dentro de um separador, ó? Dentro do separador ele vai entrar aqui. Essa parte é líquido mais vapor, né? E aqui ele vai formar um nível. Então aqui é só líquido. Aqui é líquido. E aqui é vapor. Então, esse estado aqui, ó, é vapor saturado. Então, por isso que ele é um separador. Ali separa vapor e líquido. E aqui é líquido. Por isso que a entalpia dele é tão baixa. 558 contra 2.517 e 2.716. Aí o vapor saturado, ele tá com uma entalpia muito maior, né? Aqui é só vapor e aqui é só líquido. Então, ó, entrou líquido mais vapor, separou para o vapor saindo no 4 e o líquido saindo no 9. Então, se aqui é só vapor, qual que é o título aqui? É 1, né? Porque ele tá naquele ponto de saturação. Entenderam? Então, esse cara aqui, ó, é líquido, só sai vapor. A gente considera o título dele como sendo 1. Então essa é uma forma. Você pode também pegar da tabela, né? Esse valor aqui, tá, pessoal? Então o título dele ali vai ser 1. E agora, letra B. Vamos lá. A letra B nós temos, determina a potência fornecida pela turbina de baixa pressão. Então a letra B aqui é o trabalho da turbina de baixa pressão. Então para fazer a solução desse problema, a gente tem que desenhar a turbina, tá? Então vocês pegam aqui a turbina de baixa pressão. Quem que está entrando na turbina de baixa pressão, ó? Está entrando o 4, saindo o fluxo número 8, o fluxo número 5 e o trabalho.
Então a gente desenha a turbina aqui, ó. Então esse aqui é o trabalho de baixa pressão. A gente não sabe quanto é, né? Tá entrando aqui o fluxo número 4. Tá saindo aqui o fluxo 8 e o número 5. Deixa eu trocar aqui, que a caneta não tá boa. Então, quais são os dados aqui, ó? Vou colocar rapidinho. M.4 a gente calculou na letra A, né? Então, o M.4 deu 58,212 kg por segundo. O H4 é 2726 kJ por quilograma. P4 310 kPa. E aí na saída, os dados 8, né? M.8 igual a 2,772 kg por segundo. P8 35 kPa. E a entalpia 8, 2.459 kJ por quilograma. E o ponto 5, M.5, a gente não sabe, né, ainda. P5, só deixa eu conferir aqui. 7 kPa. E o H5, 2279 kJ por quilograma. Tá, então, equações, né? O que nós temos aqui? Novamente, ó. Equação da conservação da massa. Regime permanente. Então, somatório da massa que entra é igual ao somatório da massa que sai. Equação da conservação de energia, calor menos trabalho, igual a somatório da energia que entra menos somatório da energia que sai. No caso da conservação da massa lá, equação da conservação da massa, o que nós temos? O que entra? M.4 e o que sai M.8 e M.5. Então o que entra é M.4, que é igual a M.8 mais M.5. M.4, 58,212. M.8, 2,72. M.5, não sei. Então é só substituir na equação. Isso aqui vai dar para nós M.5 igual a 55,44 kg por segundo. Fechou, né? Então, e agora? Equação da conservação de energia. Calor menos trabalho é igual a somatório da energia que entra menos somatório da energia que sai. Considerando a turbina adiabática, ó, então não tem calor, né? Então, menos trabalho vai ser igual a... Qual que é a energia que entra? É M.4 vezes a entalpia 4. M.4 vezes H4 menos energia que sai. M.8 vezes H8 menos M.5 vezes H5. Então, agora a gente substitui aqui, né? M.58,212. 58,212. Vamos ver se é esse aqui mesmo, só. 58,212 vezes 2,726 menos 55,44 vezes 2,279 menos 2,7772 kg por segundo vezes 2.459. Então, pessoal, fazendo essa conta aqui, ó, o trabalho vai ficar... O trabalho da turbina deu... trabalho da turbina
já colocando o sinal positivo, né? Porque ele está fazendo o trabalho. Deu 25,521. Tá, qual que é a unidade, ó? M ponto é quilograma por segundo, vezes entalpia, que é quilojoule por quilograma. Então, quilograma embaixo, quilograma em cima, corta, né? Quilojoule por segundo é quilowatt. Então, como deu 255 mil, deu 25 mil, deu 25 megawatts, tá, pessoal? Deu mega aqui. A gente estava trabalhando com quilo, mas deu 25.521 quilowatts, então é 25 megawatts. Tá, então vamos já para a letra C, que é bem parecido, ó. Ah, nem precisava ter apagado aqui. E agora a letra C, ó, é muito parecido com a letra B, só que agora ele quer o trabalho da turbina de alta pressão. E aí vocês olham, cadê a turbina de alta pressão? Tá aqui, ó. Tá aqui, né? Pessoal, acho que eu cometi um erro aqui. Não, tá certo. É isso aí mesmo. Tá certo. A turbina de alta pressão, então ela tá anterior à turbina de baixa pressão aqui. Aí vocês olham na figura, ó, novamente, é o mesmo desenho, né? Então eu tenho trabalho de eixo aqui, o eixo, tenho trabalho de eixo. E aí, o que está entrando na turbina de alta pressão? Está entrando o fluxo do ponto 2 e está saindo o número 3, que vai para a turbina de baixa pressão, né? O 17 e o 12. Então, para nós só vai interessar a entalpia e a fluxo de massa e entalpia. Então, M ponto, no caso do 2, né? O que está entrando aqui? M.2, 75,6 kg por segundo. E a entalpia 2 vale 2,765 kJ por quilograma. E qual que é a pressão 2? A pressão 2 é 6.900 kPa. E aí eu pergunto para vocês, a 6.900 kPa, qual a temperatura? Vocês vão ter que olhar na tabela, né? Mas provavelmente é vapor superaquecido aqui. No ponto 17, ó, nós temos M.17 é igual a 4,662. Pressão 17,965, não vou colocar aqui. E a entalpia 17 deu 2,593 kJ por quilograma. No ponto 12, nós temos M.12 igual a 8,064 kg por segundo e entalpia 12 igual a 2.517 kJ por quilograma. 2.517 kJ por quilograma. E no ponto 3, M.3 igual a 62,874 kg por segundo e a entalpia 3, 2.517 kJ por quilograma. Então, novamente, ó, muito similar à letra B, né? Então, o que nós temos? A equação da conservação da massa e a equação da conservação da energia. Como é regime permanente, então a equação da conservação da massa é somatório da massa que entra é igual ao somatório do M ponto que sai. Quem está entrando aqui? Só o 2, né? Então, M.2 é igual a quem está saindo, M.3 mais M.12 mais M.17. Ó, nós temos o valor do M.2, nós temos o valor do M.17, temos o valor do M.3 e temos o valor do M.12. Pessoal, tem uma cachorra aqui que tá fazendo barulho. Para de incomodar, sai fora. Desculpe a distração aí. Então, não precisa dessa equação, né? Isso aqui já está resolvido, ó. Então, o que nós precisamos resolver? A equação da conservação de energia. Então, conservação de energia é calor menos trabalho da turbina é igual ao somatório da energia que entra menos somatório da energia que sai. A turbina também nós consideramos adiabática, né? Então, não tem calor aqui saindo dela.
Quando o calor... Essa é uma hipótese, tá? As turbinas, elas têm perda de calor. Então, isso aqui vai embora. Então, menos trabalho da turbina é igual a M.2 vezes H2 menos M.3 vezes H3 menos M.12 vezes H12 menos M.17 vezes a entalpia 17. Ó, temos o H2, o H17, o H3 e o H2. Temos o M.2, o M.17, o M.3 e o M.12. Então é só jogar aqui na equação. Tá? Você joga na equação e isso aí vai dar o resultado de... Eu vou colocar aqui, ó. Trabalho da turbina de alta pressão é igual a 18,390 megawatts. Se vocês olharem, pessoal, esse valor de trabalho é menor do que a turbina de baixa pressão. E é interessante observar o quê? Que está saindo muita massa aqui, né? Com entalpia alta ainda. 2517. Então, essa turbina ela não tá trabalhando com o máximo potencial dela, né? A gente tem ainda uma saída grande de massa aqui com entalpia alta para ser utilizada na turbina de baixa pressão. Isso acontece porque é o projeto, né? A gente não sabe como é que o engenheiro fez o projeto, mas pode acontecer, tá? Depende do que foi pedido ali, do que eles queriam no projeto. Então, agora a gente vai para a letra C. Então, alguém levou o meu apagador aqui. Já até sei quem foi. Só um pouquinho. Cadê o apagador, filho? Tira só. Cadê o apagador, filho? Vou ter que apagar com a mão aqui, pessoal. Então, ó, a letra D. Daí a letra D pede para fazer o cálculo da razão de calor, né? Então a letra D ele pede o seguinte, ó. Qual é a razão entre a potência total fornecida pelas duas turbinas e a taxa de calor transferido para a água no reator? Então a letra D é uma razão aqui, ó. Razão, trabalho total, dividido pelo calor no reator, né? Sempre colocando em taxa. E esse trabalho total é o trabalho da turbina de baixa pressão mais o trabalho da turbina de alta pressão, que nós acabamos de calcular. E o Q do reator, ele deu para nós no começo do exercício. Então isso aqui vale 25,521, que é o trabalho da turbina de baixa pressão, mais o trabalho da turbina de alta pressão, 18,390, dividido pelo calor do reator, que ele deu 157 megawatt, né? Então, megawatt em cima, megawatt embaixo. Essa conta aqui dá 0,27 ou 27%, que é um valor bem razoável, é isso que vocês vão colocar, né? Isso aqui, pessoal, é uma eficiência, né? Ou seja, é o trabalho que você está conseguindo realizar pela quantidade de energia que você teve que fornecer. Então era isso, né? Vocês viram agora que um exercício que parecia que era bem difícil, na verdade ele precisa só um pouquinho de dedicação, de calma, né? E a aplicação das equações, tá bom? Então qualquer dúvida vocês me avisam e amanhã a gente tem nossa aula e quinta-feira a nossa prova, tá bom? Bons estudos!